Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Grandes Cartas para Nós. E hoje nós chegamos na segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passe a ser um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho aqui no YouTube também. Pastor Janderson Nascimento, se inscreve. Envia essa aula para mais alguém ser edificado, edificada. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, das lições da Escola Bíblica Dominical, onde você tem acesso ao nosso material. Fica à vontade para estudar com a gente. Eu espero muito que a palavra de Deus hoje possa te edificar. A minha oração é que Deus te use como instrumento da palavra. Então, vamos que vamos. Vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 do terceiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Grandes Cartas para Nós. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a segunda epístola do apóstolo Pedro. Lembra que nós estamos estudando nesse trimestre as epístolas gerais, cartas universais. Estamos navegando carta a carta com você pelo Novo Testamento. E eu espero muito que o Senhor possa te usar como instrumento para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para você iniciar bem, você precisa de algumas dicas. Então vamos lá para o nosso momento de leitura bíblica. Na leitura bíblica, é muito importante você apresentar para os teus alunos o texto que a própria lição oferece para você. A base bíblica da nossa leitura bíblica de hoje se localiza em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 11. Depois, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Esses textos vão te orientar a respeito do tema da lição que vamos trabalhar hoje com você. Também é importante você apresentar a mensagem que se localiza hoje na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula, tá? De segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. Toda quinta-feira eu encontro marcado da classe dos adolescentes. Toda quinta eu posto as lições dos adolescentes, onde você tem acesso ao nosso material. Toda quinta também no Spotify, você já encontra as lições dos adolescentes a partir das 6 da manhã, onde você pode nos ouvir, assistir a palavra. Que Deus em Cristo possa te edificar em nome do Senhor Jesus através dessa aula de hoje. A segunda epístola do apóstolo Pedro trata de forma direta e específica a respeito do tema sobre a segunda vinda de Jesus. Pedro traz explicações nesse texto a respeito do retorno do Messias. Por quê? Levanta-se um questionamento a respeito do retorno de Jesus, porque aparentemente já estava demorando. Então o apóstolo Pedro traz uma perspectiva escatológica e aponta agora a esperança da volta de Cristo, que é uma esperança de fé compartilhada pela igreja em si. Essa segunda carta, ela é escrita exatamente para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Como a primeira foi escrita para os peregrinos, essa carta também traz um direcionamento a respeito da qualidade da fé desses irmãos e irmãs que estão permanecendo firmes diante do Senhor. Essa carta também é uma carta apologética que defende a verdade do Evangelho frente aos falsos mestres que se levantavam contra a pregação do apóstolo Pedro. Muitos teólogos biblicistas entendem que essa carta foi escrita à mão pelo próprio apóstolo Pedro e por isso essa carta tem uma relevância muito grande a respeito do seu conteúdo. Então é muito importante você levar isso em consideração junto com os teus alunos em sala de aula, esperando que Deus em Cristo possa abençoar você
Dica básica: desafie os teus alunos a ler a segunda epístola de Pedro. É uma carta curta que vai te ajudar a ter um entendimento bíblico muito profundo sobre a palavra de Deus. E você que está chegando por aqui, se você pode, comenta aí, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega também. E vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro. Neste primeiro ponto da lição, é muito importante nós termos essa visão, da visão panorâmica da segunda carta de Pedro. Essa carta que tem uma proposta muito interessante para o nosso crescimento. Então você vai analisar de forma geral a segunda carta junto com os teus alunos. É importante você observar que o primeiro ponto tem aí 3 subtópicos. Então, dica, você cita o nome do primeiro ponto, cita o título de cada subtópico junto com os teus alunos também. Isso vai te ajudar a não fugir do assunto da lição. Então vamos lá. O primeiro subtópico, então, trata sobre o autor da carta. Neste primeiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre a autoria da segunda carta escrita por Pedro. Isso por quê? Porque durante muito tempo foi se levantado então um questionamento. Será que foi Pedro mesmo que escreveu essa carta? Quem foi o autor dessa epístola? Por quê? Porque o estilo literário da grafia desse texto é diferente da primeira epístola. A primeira epístola, acredita-se que Pedro então teve uma ajuda de um emanuense, que contribuiu então para a escrita desse texto. O que são os emanuenses? São aquelas pessoas que sabiam ler e escrever na época bíblica, que escreviam muito bem os textos sagrados como nós temos hoje. Por exemplo, enviavam também diversas cartas. E você vai perceber que a autoria dessa carta, então, é dita e escrita no próprio texto pelo próprio apóstolo Pedro. Está lá no capítulo 1, versículo 1. Pedro se identifica como o autor dessa carta. Pedro, servo de Jesus, servo de Cristo. Um galileu que foi chamado para um grande mistério diante do Senhor. Anunciar as boas novas da salvação como você. Pedro é identificado como servo. E aqui você percebe a autoridade que ele tem. Ele é apóstolo de Jesus. Então ele está escrevendo em um período de perseguição, está escrevendo para os peregrinos e está falando sobre um conteúdo profundo que é o retorno de Cristo. Então pega isso e deixa Deus te usar, explicando sobre a autoria para os teus alunos. O segundo subtópico, já avançando, trata então sobre o seguinte argumento: para quem a carta foi escrita? No segundo subtópico, nós temos então a visão sobre o conteúdo da carta e, ao mesmo tempo, nós temos a visão para quem essa carta foi direcionada. A segunda epístola de Pedro foi direcionada para todos aqueles que receberam a fé, ou seja, para toda a igreja, de forma geral. Por isso que essa epístola é conhecida como a carta de cunho geral, para a igreja, de forma universal também. Essa segunda carta traz uma perspectiva muito interessante para uma igreja que está crescendo diante do Senhor. E essa carta tem destinatários, possivelmente são os peregrinos. Você vai ver isso lá no capítulo 3, versículo 1. Quem são os peregrinos? São os irmãos que estavam fora de Jerusalém, que estavam espalhados em todo o mundo, que eram cristãos que serviam ao Senhor. Então o apóstolo Pedro, como um dos líderes da igreja primitiva, direciona essa epístola para o povo de Deus, para a igreja de Deus, para você que está me assistindo, para a gente. Essa carta traz uma perspectiva teológica e teórica também muito profunda. E é a partir dela que nós vamos então entender que essa carta é direcionada para mim e para você. Então, analisando isso, vamos para o terceiro subtópico. Eu espero estar te ajudando. Se eu estou, comenta aí, tá? Porque me ajuda também. O terceiro subtópico trata então sobre o outro argumento. Afinal de contas, por que essa carta foi escrita? Por que a segunda epístola de Pedro foi escrita? Já que Pedro escreveu uma primeira carta, ou teve ajuda para escrever a primeira carta, de forma muito concreta, falando a respeito do sofrimento e a perseverança na fé em Jesus. Essa carta, possivelmente, ela é escrita entre o ano de 66 a 68 depois de Cristo, um pouco antes da morte de Pedro.
Essa epístola, ela traz uma perspectiva muito profunda, ela é escrita especialmente para a igreja. E essa igreja agora está enfrentando outra dificuldade. Ela enfrenta a perseguição que vem de fora, mas ela enfrenta também uma perseguição interna. Que perseguição interna é essa? É a apostasia sendo pregada pelos falsos mestres. O abandono da fé sendo compartilhado pelos falsos mestres aos irmãos da igreja. Então Pedrão se preocupa como pastor, doutrinariamente falando, em defender a igreja, em ensinar sobre Cristo, em falar sobre a verdade do evangelho e a perseverança da fé, especialmente nessa visão de aguardar Cristo como nosso Senhor e Salvador a respeito do arrebatamento da igreja. Então a carta traz para nós uma perspectiva muito profunda. Ela é escrita exatamente por causa dessa defesa da fé. E sendo escrita por causa da defesa da fé, nós entendemos então o propósito de Pedro em edificar os irmãos, em levar a igreja para essa vida de oração e levar os irmãos a perseverar diante do Senhor como santos, aguardando a vinda de Cristo. Esse é o propósito fundamental da carta. Eu espero estar contribuindo contigo. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, envie esse vídeo para ele, para ela. Se possível, compartilha na tua rede social também, nos grupos de WhatsApp da tua igreja, desse povo bonito que congrega com você. O segundo ponto da lição agora trata sobre os falsos mestres e a vinda de Cristo. No segundo ponto da lição, nós não temos divisão de subtópicos. Mas observe, no segundo ponto nós vamos analisar o conteúdo da carta. Você vai perceber que na época em que Cristo está sendo assunto aos céus, Pedro observa aquilo e guarda aquela mensagem no seu coração de anunciar as boas novas da salvação. Mas quando você analisa agora essa carta que é escrita entre 66 a 68 pelo apóstolo Pedro, você descobre que Pedrão agora está falando do retorno do Messias e está combatendo os falsos mestres que se infiltraram na igreja. O apóstolo Paulo enfrenta também esse desafio de pessoas que distorciam a fé, distorciam o evangelho, distorciam a doutrina. Até hoje nós também enfrentamos esse desafio de pessoas que distorcem a fé, distorcem a doutrina, distorcem a pregação. Então o apóstolo Pedro, ele traz uma mensagem muito profunda, de forma moral e escatológica também. Ele fala sobre a vida pública, em poder servir a Deus de forma santa. Você vai perceber isso lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 3, 10, 14, 18, 19. Ele também fala a respeito do pecado até mesmo dos anjos que caíram e se afastaram diante do Senhor, 2 de Pedro 2,4. E ele fala da sociedade da época de Noé, que era uma sociedade corrupta que perdeu a visão a respeito de servir o Senhor. E ele fala sobre o dilúvio de uma forma espetacular, compartilhando isso em uma perspectiva sobre o retorno do Messias. Você percebe também que ele fala a respeito da sociedade onde Ló vivia. Isso está no capítulo 2, versículos 7 ao 9. E ele também compartilha agora esses aspectos, demonstrando que a sua sociedade, ou seja, o local onde ele está inserido, a igreja está inserida, em uma sociedade que está distante de Deus. E é por isso que nós precisamos estar prontos, porque o retorno de Jesus é próximo. E na perspectiva de Pedro aqui, nós analisamos então esse retorno de Cristo. Você também vai perceber que aqueles que acreditam na mensagem são questionados, e agora o apóstolo Pedro está descrevendo que o retorno do Messias pode acontecer a qualquer momento. Ele traz uma perspectiva escatológica sobre a destruição do mundo, no juízo final também, e ele traz agora o papel da igreja de crer especialmente nesse arrebatamento, compartilhando a mesma fé pregada pelo apóstolo Paulo. O Paulo fala que a igreja será arrebatada em um abrir e fechar de olhos antes do soar da trombeta de Deus. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a seguir, fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50, 51 ao 53, você percebe Paulo compartilhando a mesma visão escatológica e teológica também. Então, há uma esperança, a igreja crê que Cristo retornará. Então, Pedro, ele traz essa perspectiva também, descrevendo a respeito do retorno do Messias, e esse retorno que demonstra, então, a nossa esperança. Nós que somos pentecostais,
nós acreditamos no arrebatamento da seguinte maneira: o arrebatamento acontecerá a qualquer momento, o dia e a hora ninguém sabe. Será invisível para o mundo e visível para você que serve a Deus. Nós seremos arrebatados em um abrir e fechar de olhos. É conhecido também como rapto secreto. Só a igreja vai participar, o mundo não. Mas quando nós formos arrebatados, nós nos encontraremos com Cristo nos ares, junto com aqueles irmãos que morreram com Cristo e agora permanecem fiéis ao Senhor. Eles serão arrebatados primeiro e nós nos encontraremos com eles. É interessante que nós também vamos receber do Senhor o galardão, vamos receber do Senhor o convite para entrar no grande salão e celebrar as bodas do Cordeiro por 7 anos. Aqui na terra, e se iniciará o período da tribulação, e grande tribulação também. Depois desses 7 anos, a igreja aparece agora com Cristo de forma visível, confirmando a passagem de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde todo olho verá o Cristo glorioso nas nuvens. E esse Cristo glorioso, capítulo 19 de Apocalipse, é confirmado junto com a sua igreja, e a igreja estará lá para vencer o anticristo, vencer a besta e o falso profeta. Então você percebe que a nossa visão ela é bíblica, ela é teológica e ela também apresenta essa visão de forma concreta para a glória de Deus. Também aprendemos pela Bíblia, de forma muito específica e de forma também muito relevante, que nós somos chamados para glorificar ao Senhor durante 1000 anos. E depois desse processo, então, a igreja de Cristo passará com o Senhor para toda a eternidade, para todo sempre, amém, na nova terra, e a terra será destruída, e Pedro fala sobre essa destruição em seu texto. Eu espero estar contribuindo com você. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: crer é a nossa vocação. Neste terceiro ponto da lição, nós vamos observar sobre a necessidade de sermos cristãos que acreditam no retorno de Jesus, no arrebatamento da igreja. Nós cremos nesse arrebatamento. É promessa de Deus. Faz parte, então, da nossa crença. Quando nós observamos o propósito da fé, o Pedro destaca no capítulo 1 da segunda carta, versículos 3 e 4, sobre crer em Jesus, ele que é o Filho de Deus e a imagem do próprio Deus revelada a nós. Pedro descreve que o propósito de Deus é nos transformar em imagem de Jesus, a imagem do seu Filho. Pedro descreve nessa carta sobre a importância da santificação, a importância de estar diante de Deus e ter uma vida devocional em servir a Deus. Essa vida devocional é compartilhada pela sua fé no seu dia a dia, através da oração, leitura da Bíblia, consagração ao Senhor, serviço diaconal na igreja. E eu espero que o Senhor também coloque essa fé no teu coração. Espero muito que Deus possa te usar também pela palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. A segunda epístola de Pedro nos ensina a entender de forma muito clara esse combate contra as falsas doutrinas, esse combate contra as heresias e a propagação do verdadeiro evangelho, aguardando a esperança da vinda gloriosa de Jesus. E eu espero ter contribuído com você nessa aula de hoje para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e te edificou, por gentileza, deixa teu comentário aí, tá? Se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, indica essa aula para mais alguém também. Não se esquece, eu também estou postando no Spotify, você nos encontra lá, é só você procurar Janderson Nascimento, segue a gente também nas nossas redes sociais, @Instagram, Janderson Nascimento, ou então @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu espero muito que a palavra possa ter te edificado. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube a partir das 18 horas. Toda quinta-feira, às 18 horas, é o encontro marcado da classe dos adolescentes. Eu posto as lições com antecedência para você se preparar, organizar a tua aula para a glória de Deus. Então, eu te aguardo por aqui em nome do Senhor. Agora, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que Deus te use na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus? Agora, momento especial, momento de oração.
Agora, no nosso momento de oração, você pode orar comigo. Se você tem um pedido de oração, pode escrever aí que nós vamos orar por você também. Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre o teu filho, tua filha, que vai ministrar essa aula para a glória do teu nome. Senhor, usa-os nas tuas mãos. Senhor, edifica a tua igreja através dele, os alunos delas, em nome do Senhor. Que a tua palavra seja propagada para a glória do Senhor Jesus. A minha oração é, Senhor, que o Senhor possa ser exaltado através da vida do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão edificar muito você que gosta de estudar a palavra de Deus com a gente. Quero indicar para você o texto de 1 de Pedro, do Wayne Grudem, editora Vida Nova. Vale muito a pena você ter esse material nas mãos, você que gosta de estudar a palavra, é um comentário bíblico de excelência. Quero indicar 1 e 2 de Pedro, do Stanley Orton, editora CPAD, um material extraordinário para você que gosta de estudar a Bíblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pedro, Pescador de Homens, do pastor Hernandes Dias Lopes, editora Agnus, material sensacional que pode te edificar de uma forma poderosa para a glória de Deus. Eu espero que essa aula possa ter te edificado. Te aguardo por aqui na próxima quinta-feira, lembra disso, tá? Quinta-feira, às 18 horas, onde nós vamos estar ministrando com vocês a respeito da primeira epístola de João. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.